Que lugar de traficante, de vagabundo é na cadeia e tem que ser sempre assim. Agora, eu sou muito tranquilo com relação a isso, né? Fizeram até uma marchinha lá que eu morri de rir. Quem tem consciência tranquila, meu irmão, não tem que se preocupar com isso. A marchinha falando, cadê? Tá no Perrela. Como é que era? Você lembra da marchinha? Eu já ouvi. Não, eu não lembro bem não, mas é bacana. Teve 2 milhões de acessos. Quando você ouviu essa marchinha, Perrela, fala a verdade, como é que o senhor se sentiu? A princípio, eu achei engraçado. Por que você não vai achar? O cara que fez tem um bom gosto danado, né? Tem que tirar o chapéu pro cara, porque... Chama ele para fazer jingle pra campanha. Ele vai fazer. Ele se propôs a fazer um jingle para mim, né? Depois da apuração, eu cheguei à conclusão que esse pó é da oposição. Tchau! É da oposição? Ui. É da oposição? Isso é uma acusação? É uma acusação. Não é dele, mas tava no teu helicóptero, hein? Senador, lembrei da música, eu lembro. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Abrindo a segunda hora do Jornal Eldorado, hoje é uma edição especial, José Neumann e Pinto já está com a gente aqui, vai ficar mais tempo. Bom, sei que o momento é grave, Neumann, mas a gente não pode esquecer, parabéns aí, feliz aniversário em primeiro lugar. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, o seu presente é estar conosco aqui hoje. Muito obrigado. O meu presente o Flamengo deu ontem. Também deu ontem o Flamengo eliminado, como eu esperava. Para mim, inesperado. Eu esperava. Nenhum time no mundo ganha campeonato sem goleiro. Aí, Flamengo eliminado da Libertadores, o Atlético Paranaense classificou e o São Lourenço também. Mas vamos para um assunto... Como é que chama? O Sensacionalista deu uma manchete interessante. Né? Qual? O Flamengo foi eliminado antes do Temer. Cara do sensacionalista. Foi boa essa. Você já juntou os dois assuntos. E aí, grave essa denúncia, né, contra o presidente Temer? Muito. Muito mais do que grave. É uma denúncia definitiva. Quer dizer, é uma denúncia para a qual não há resposta possível. Me desculpe, mas não há resposta possível. Quer dizer, você imaginar que o Joesley Batista vai inventar uma gravação no encontro que houve. Inclusive, ontem circularam nas redes sociais uma mensagem do Temer específica, falando, estava aqui com meu amigo Júnior, da SBE, da JBS e tal. Quer dizer, houve um encontro. Houve um encontro, conversaram e o Temer não disse o que o Joesley disse. Acontece, não é o que o Joesley disse, é o que a Polícia Federal ouviu, o que a Procuradoria-Geral da República ouviu, o que o juiz, o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, foi informado. Quer dizer, e é muito claro que o Temer teve a conversa. Realmente, eu não posso acreditar que tudo no Brasil tenha parado, que não dê mais para você confiar em nada. Porque aí é o seguinte, você não confia mais na Polícia Federal, você não confia mais nos procuradores, quer dizer, existe uma grande conspiração contra o Temer? Não, como não existe contra o Lula. Quer dizer, essa denúncia é muito grave e ela também tem consequências em outras denúncias. Essas denúncias contra o Lula, contra a Dilma, que diz, não, é delação, não pode provar. Desta vez, a prova foi, digamos, encenada. Quer dizer, veja bem, primeiro, o Joesley disse que informou ao Temer que ele, Joesley, estava comprando o silêncio de Eduardo Cunha. Nós, todos que acompanhamos o noticiário, você, Raíssa, Camila, vocês estão aqui todo dia dando notícia, todo mundo aqui, e eu inclusive, o Grisa que está aí na produção, e o Nelson Volter que está na técnica, todo mundo acompanha com muita estupefação o fato de até agora o Eduardo Cunha se ter mantido impávido colosso, não ter falado nada. Então, essa delação aí do Joesley Batista, da JBS, serve, inclusive, para dar um mínimo de lógica a isso, tá certo? Por que o Eduardo Cunha está calado? Está calado porque o silêncio dele está sendo comprado. Por quê? Porque é mais negócio para ele ficar em silêncio. Agora, qual é a consequência disso? A consequência disso, eu vejo o seguinte, se o Temer tivesse 0,00001 de espírito cívico, ele já tinha renunciado, já estava participando do encaminhamento de uma solução para sair da crise, mas não.
ele soltou uma nota. Quer dizer, ontem, assim que eu soube, eu estava vendo naquela hora o jornal da Globo News, quando a Leilane Neubert deu a notícia que o Lauro Jardim estava contando tudo, naquela hora eu pus um Twitter no ar dizendo o seguinte: não há alternativa para o Temer, é renunciar ou renunciar, como tinha aquela famosa, era aquele Francisco Horta, que foi o presidente do Fluminense, que montou a máquina tricolor e disse, é vencer ou vencer. Agora é o Temer, ou ele renuncia ou renuncia. Por quê? Porque o governo acabou. Adeus, bye bye, acabou, não tem como. Ele solta uma nota completamente vazia, não tem nada na nota, e você lê a nota e você, conhecendo o estilo do Temer, o que é que você conclui? É que ele está na esperança de que na gravação ele possa sair. Como ele tem um estilo muito barroco, muito cheio de apostos, ele está apostando no próprio estilo, que é o seguinte: vamos botar a minha frase no ar? Vamos. Então, a primeira coisa que eu quero aqui no meu comentário fazer um apelo é que a OAB seja realmente seguida, quer dizer, que se abra imediatamente e se divulguem os filmes, os vídeos, as gravações, para que a sociedade tenha ideia precisa do que está acontecendo e não fique em dúvida sobre possíveis versões. Não é mesmo, Eisen? Porque por enquanto são versões. Agora, você pega aí os próprios aliados do presidente, quando você vê o impacto dessa notícia, bateu neles, né? Já tem aliado do presidente Temer defendendo a renúncia. Pois é. É o que há de mais imediato. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é o ministro Fachin determinar o fim do sigilo em torno disso, em torno da primeira homologação, porque enquanto a delação não for homologada, pode restar uma dúvida, pelo menos uma dúvida jurídica, né? Na hora que ela for homologada e imediatamente divulgada, porque aí é preciso porque é um caso muito grave, é o presidente da República que está envolvido nesse caso. Então, a primeira coisa que tem que fazer é quebrar o sigilo. A nação inteira tomar conhecimento por televisão, rádio, jornal, da reprodução exata da conversa, ouvir a voz, porque, você veja, nós estamos agora acompanhando as delações premiadas do João Santana e da Mônica Moura. A credibilidade da delação do João Santana é total. Mas se eu diria, não sei se Camila concorda, mas eu diria que a da Mônica Moura é de 200%. Quer dizer, não há como você imaginar que ela esteja inventando nada. Só uma anta, como José Eduardo Martins Cardoso, pode ficar desafiando isso com palavras vazias. Mas é o que o Temer está fazendo. A partir de agora vai ser muito difícil brigar com a verdade, Neumann. Qualquer um desses casos. O problema todo é o seguinte, Camila, é que até agora todas as delações elas têm que ser confirmadas, né? Sim. Ou seja, não é palavra contra não palavra. É mais palavra contra palavra. E não é essa, vai apresentar provas. Não, a questão é o seguinte: já há um conjunto probatório, para usar as palavras pomposas da justiça, bastante sólido da Lava Jato. Agora, no caso do Temer, é o seguinte: não é que um conjunto probatório, o que é que foi uma ação programada, planejada. Ou seja, a conversa foi gravada, a entrega da propina foi filmada, as notas com que a propina foi paga, e haja nota, hein? Daqui a pouco eu vou telefonar para um amigo meu para saber quantas mochilas enchem 3 milhões, é isso? Sim, E foi entregue a tal do Loures, que é um deputado ligado ao suplente Temer. E virou deputado, né? Saiu o Osmar Serralho. Mas daqui a pouco ele vai voltar a ser suplente, ele vai perder o foro privilegiado, porque o Osmar Serralho tem... bom, ele já tinha um tempo no Ministério da Justiça bastante reduzido. Agora, então, né? Porque o que eu vejo, as possibilidades é o seguinte: eu acho que uma outra coisa que eu tenho que falar aqui antes da gente encerrar a primeira parte dessa nossa intervenção é que é preciso achar uma solução muito rápida, porque tudo indica que o Temer vai espernear para não sair. Ou seja, não vai ter. O Temer é um homem muito pequeno, fisicamente, moralmente e politicamente. O Temer nunca foi um grande estadista. E está provando isso.
nós ainda vamos conversar sobre isso. Mas na frente sobre a loucura que ele fez, a burrice que ele fez. O que importa agora é o seguinte, o Temer não tem aquele espírito suicida do Getúlio Vargas e não tem a loucura do Jânio Quadros, não conta com apoio na opinião pública que o Jânio tinha quando ele renunciou e teve pelo menos a esperança de voltar nos braços do povo, o que não aconteceu, ele calculou mal. No caso do Temer, ele não pode nem isso, porque ontem eu me lembro de ter conversado com você aqui sobre a proximidade muito perigosa que o Temer estava tendo com a impopularidade total, né? Com o prestígio zero. Pois é, se ainda havia algum resquício de prestígio dele, acabou nesse momento. Então, nesse momento, a opção dele é renunciar ou renunciar. Mas ele não vai renunciar, pelo menos por enquanto, a nota mostra isso. Ele está esperando que se ouça a primeira voz dele, para poder a gente se convencer, etc, etc. Agora, eu acho também, está na hora, sabe o quê, Nelson? Sabe do que está na hora, Nelson? Está na hora do Brasil, Nelson, mostrar a sua cara. Fala, Cazuza! No caso, Aécio Neves, a princípio, o flagrante cessou. E por isso não cabe mais prisão nesse momento. Como assim o flagrante cessou? Porque são crimes diferentes. A gente tem a sensação que tem uma gravação e etc. Porque, na verdade, o crime imputado contra Delcídio foi de embaralhar a investigação. E do crime imputado a Aécio Neves, em tese, é de percepção de vantagem indevida. Uma conduta progride no tempo, a outra não. Aí está, claro. Portanto, aí a Andréa Neves, você vê com um casaquinho assim amarrado atrás das costas. Essa é a Andréa Neves, irmã de Aécio Neves, chegando então, portanto, ao presídio em Minas Gerais. Ela que sempre foi aí o braço direito do senador e, no caso, foi presa nesse momento, já fez exame de corpo de delito e foi presa porque também há uma gravação, né, contra ela. E aí a gente pergunta também, né, a diferença entre quem tem foro e quem não tem foro. Tem uma gravação envolvendo a Andréa e uma gravação talvez ainda mais séria envolvendo o irmão dela, que é Aécio Neves. Mas aí são velocidades e tratamentos diferentes. Você não vai achar, o cara que fez tem um bom gosto danado, né? Tem que tirar o chapéu pro cara, porque... Chama ele para fazer jingle pra campanha. Ele vai fazer. Ele se propôs a fazer um jingle para mim, né? Depois da apuração, eu cheguei à conclusão que esse pó é da oposição. Tchau! É da oposição? É da oposição? Isso é uma acusação? É uma acusação. Não é dele. Mas tava no teu helicóptero, hein? Senador, lembrei da música.